Amanhã começa a vacina da gripe, que é tradicional no Brasil. Ela não protege contra coronavírus. Portanto, não imaginem que preciso tomar essa vacina porque essa vacina é a do corona. Não tem nada a ver. O problema é que você tem uma série de outros vírus, velhos conhecidos nossos do Brasil, que todos os anos levam milhares de pessoas aos atendimentos médicos, são os vírus respiratórios, e que levam muitos à internação hospitalar e que causam muitos óbitos também. H1N1, que era aquele da epidemia, teve a vacina, mas ele continua circulando, causando casos aqui e acolá. Influenza A, influenza B, pegando os mesmos perfis de pacientes que pegam o corona, quer dizer, causando desgaste, principalmente naquelas pessoas que têm quimioterapia, pessoas que têm sistema imunológico diminuído, doenças associadas, esses são os mesmos que acabam tendo uma evolução não boa por parte dessa doença. Então, para esses pacientes, nós iniciaremos amanhã acima de 60 anos e para os profissionais de saúde. Por quê? Porque, no momento, são aqueles idosos. Se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. Portanto, nós vamos vacinar 60 anos acima, idosos. E os profissionais de saúde. Por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus, para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do fronte de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente. Tem que ser organizado. Essa organização, ela é municipal. Tem municípios que vão fazer isso através de redes de farmácia. Muito bem, que o façam. Mas garantam que isso aconteça, primeiro, sem tumulto. Segundo, não adianta que as pessoas quererem tomar, e eu aqui já aviso, porque já antevejo ali na frente, primeiro os idosos, porque nós todo ano vacinamos, nós fazemos um grande estoque, e aí nós vamos abaixando o estoque até o fim da vacinação. Como nós antecipamos em quase 23 dias, nós vamos produzir o lote e vamos fazer naquele período, enquanto o laboratório está produzindo o próximo lote. Se todos fizerem uso dessa vacina e quererem ser esperto, passar na frente, tomar a vacina, vai faltar para o idoso e vai passar uma sensação de, olha, a vacina terminou em 3 dias, em 4 dias. Façam no período que a gente vai estabelecer, obedeçam primeiro os idosos e os profissionais de saúde. Depois nós vamos aumentando gradativamente as camadas que vão fazer uso da vacina. Se todos tiverem comportamento e todos tiverem disciplina, não formem filas indianas um atrás do outro, deem um espaçamento. As cidades que estão planejando fazer via drive-thru, como a gente chama, de vacinar as pessoas no próprio automóvel para não terem que descer, são pessoas de idade, é uma estratégia inteligente, com postos volantes. As cidades que vão fazer a vacinação casa a casa, para o idoso não ter que sair de casa, é uma estratégia interessante. Enfim, cada município brasileiro se utilize da sua expertise, da construção do SUS dos últimos 30 anos, de um país que tem um programa nacional de imunização que é respeitado no mundo inteiro. Então, vacinemos idosos e trabalhadores de saúde. Na sequência, nós anunciaremos a data, provavelmente o Wanderson já fez o calendário, e vamos gradativamente vacinando e, se possível, vacinar até um pouco a população abaixo de 60, vamos ver se isso vai ser possível no transcorrer da vacinação. E quando sobrar os grupos prioritários,
a gente disponibiliza para a população em geral. Precisamos vacinar a rede de segurança. O ano passado foi a primeira vez na história do Brasil que as forças de segurança foram vacinadas. Policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, esse ano novamente, logo na sequência, porque serão essenciais nesse momento que a gente vai utilizar um foco muito grande de organização de sistema. Sempre briguei com vocês, desde que eu era deputado, porque que as minhas crianças, com todos os tipos de deficiência, eu sou ortopedista pediátrico, todo ano eu brigava. Tem que fazer para minhas crianças com síndrome de Down. Eu tenho um pacientinho chamado Dan, filho da Valéria. A Valéria todo ano me brigava e eu todo ano mandava um ofício para o Ministério da Saúde pedindo para que a gente pudesse vaciná-los. Enfim, vamos agora as pessoas com deficiência de uma maneira geral. Eu conversei isso com a senadora Mara Gabrilli já no ano passado para que nós pudéssemos fazer. Vamos ver se a gente consegue. Agora, não adianta ser aquela coisa, eu tenho uma deficiência, eu perdi a ponta do meu dedinho, perdi o dedinho, então eu sou deficiente. Não. Deficiência onde você vê que você tem implicações quanto ao sistema. Os pacientes raros, os pacientes com uma série de comorbidades, né, lesões neurológicas, paralisias cerebrais, enfim, dificuldade de deambulação, restrição respiratória, aqueles que a gente sabe da comorbidade.